Olá, 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 bem-vindo, bem-vinda ao Pod Mais ou Menos Tudo, o podcast em tempo real, hoje não, que hoje é gravado, então estamos em 2025, 6 de janeiro, mas o nosso podcast é o podcast, se não o único, o mais interativo e integrativo. Aqui você vai ter sempre legendas e libras. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não esquece não de se inscrever, tá bom? Afinal de contas, ó, aperta aí embaixo e fica sabendo das novidades. A gente está sempre por aqui. Hoje, antes, desculpa aí, hein, gente. Meu nome é Silvia Correia, eu sou apresentadora de hoje do podcast. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos pela altura dos ombros. Eu uso um óculos de aro dourado. Estou vestindo uma camisa amarela de botões e brincos de aros dourados. Hoje, o meu convidado, gente, eu vou explicar para vocês que eu vou ter que ler, porque é cumprida o currículo, é o cumprido o currículo dele aqui. Uma pessoa muito, muito, muito especial. Ele é instrutor, coordenador Ricardo Alves, é graduado em Judô, Jiu-Jitsu, Aikido, Kenpo Havaiano, Wushu estilo Pei Ho Pai, certificado como instrutor pela Escola Caliber 3 de Israel em Krav Maga e instrutor credenciado na metodologia Tricon Training para os cursos de combate com lâminas e contramedidas antilâminas. Especializado em violência doméstica pela Academia de Polícia de Minas Gerais, tema de hoje. Pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, graduado em Educação Física, instrutor credenciado da EFR, Emergency First Response, em APH, Atendimento Pré-Hospitalar e Socorros de Urgência. Curso Protocolos MART e T3 para controle de hemorragias e em APH tático, com o Dr. Silvestre, que é o Dr. Caveira, e a doutora Júnia Sueoka, grau. Depois de tudo isso, vocês estão extremamente curiosos de saber quem é meu convidado. Ricardo, boa noite, bem-vindo. Faça sua autodescrição, por favor, para os nossos ouvintes. Boa noite, Silvia. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Eu sou homem branco, tenho 1,80 m de altura, 90 quilos, cabelos raspados. Hoje eu estou vestindo uma camiseta branca com o logo do Aprenda Defesa Pessoal, que é um logo em movimentos circulares, né, que representam as artes marciais. E é isso. Muito bem, muito obrigada. Diante dessa apresentação toda aqui que a gente está hoje, que eu fiz aqui do Ricardo, a gente vai estar acessando na realidade um tema em especial que é defesa pessoal, violência doméstica. Vamos falar um pouquinho desse feminino, tá bom? Antes da gente entrar nesse tema, eu queria que o Ricardo explanasse um pouquinho, gente, e eu estava conversando com ele um pouquinho antes aqui, explanasse um pouquinho o que é defesa pessoal. Você pode responder para a gente isso, Ricardo, por favor? Claro, a defesa pessoal, vou resumir. A defesa pessoal é uma ciência que advém de vários métodos e estudos de artes marciais e, na era moderna, ela se uniu com áreas médicas, áreas psicológicas, psiquiátricas, para que qualquer cidadão, em qualquer situação, possa saber o que fazer, como fazer e quando fazer nas mais diversas situações de violência urbana, doméstica, em qualquer situação de violência. Então, a defesa pessoal, eu digo, é você voltar íntegro e inteiro para sua família, para sua casa. O que é uma coisa muito benquista nos dias de hoje, com a situação que a gente tem mundial, né? Não vamos falar só de Brasil, que é o nosso tema e é onde a gente vive, mas uma situação mundial. E conta uma coisa para mim, como é que começa o teu interesse em defesa pessoal? Né? Porque você tem toda essa condição do que a gente colocou no teu currículo aqui, do que você faz da vida, é um montão de coisas, eu também já estava conversando com ele um pouquinho antes, confesso. E aí como é que inicia ou esse interesse de vou olhar para isso, vou olhar para a defesa pessoal?
É uma longa história, eu vou resumir aqui. Mas só dando uma estatística que você falou que é a nível mundial, realmente, existe um estudo da ONU e da OTAN que diz que foi aí que deu o start para a gente criar o Aprenda Defesa Pessoal e depois eu posso contar um pouco do início. Que diz o seguinte, que todo cidadão mundial, em algum momento da sua vida, sofrerá algum tipo de agressão, seja ela psicológica, física, material ou moral. Então, aí eu acredito que é a essencialidade de que todo ser humano saiba se defender. Porque em algum momento da sua vida você vai sofrer algum tipo de violência, e aí eu desafio ao nosso público se alguém nunca sofreu nenhum tipo de violência. Era isso que eu ia te colocar. Explicita um pouquinho mais para a gente quando você coloca alguns tipos de violência, porque você já iniciou trazendo para a gente uma visão completamente nova. Eu, super leiga, né, colocaria assim: defesa pessoal é a mulher que tem que se defender do bandido na rua ou de uma situação de uma agressão dentro de casa, mas você está me colocando outros tipos de condições de agressividade às quais a gente é submetido, né? Coloca para mim de novo, porque eu achei super interessante. Eu acho que o pessoal que está assistindo também vai achar legal. Sim, eu não vou falar exatamente na ordem, tá, gente? Porque o TDAH Não, aqui é fica forte, tranquilo. mas, por exemplo, uma violência moral que você sofre diariamente. Você saiu da garagem da sua casa para trabalhar e na primeira esquina alguém cortou a sua frente sem seta, sem dar sinalização nenhuma. Você está sendo desrespeitado e está sofrendo um tipo de violência. Você está numa fila de qualquer lugar que seja e uma pessoa inadvertidamente entra na sua frente como se aquilo fosse normal. E se você questiona ela, ela vai te agredir verbalmente, ela vai enfim, te tirar do seu eixo para tentar com que isso evolua para sei lá o quê. E muitas vezes isso evolui até para óbitos, para homicídios e tudo mais, né? A violência material, e aí ela é de várias formas, né? As mais comuns são o roubo e furto, que são os criminosos, mas o que impede de, por exemplo, já que o nosso tema é violência contra a mulher, aquele companheiro que rouba bens da sua companheira, Uhum. aquele filho que rouba bens dos seus pais, que furta, ou que pratica alguns estelionatos e passa a tomar aquilo como. Então, são violências patrimoniais que a gente sempre foca só no crime, só no crime. Uma Uhum. violência patrimonial é quando vem um bandido, um ladrão e toma alguma coisa que é minha. Não, não é só isso. E é legal quando você coloca, é uma violência, não é um crime. Né? Isso é uma diferença quando a gente escuta de outra maneira. Porque tá tão mais próximo, né? Tá tão mais dentro de casa. Né? E quando é dentro de casa, parece que a gente tem uma coisa do deixa quieto, é vergonha, não vou falar nada. Então é muito legal essa tua posição. E aí, você tem alguns dados que eu acho que também são importantes da gente falar, né? Dessa questão, quando a gente vai para esse tema de violência doméstica, principalmente em cima da mulher, o Ricardo trouxe uma tabela que eu achei interessantíssima, que mostra um pouco esse número, né, crescente, infelizmente crescente, que a gente tem Muito. hoje, né? Você pode falar um pouquinho Isso, disso? então, os dados que eu trouxe aqui são dados abertos, são dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Qualquer um pode acessar em qualquer momento. E é por conta, a violência contra a mulher é uma matéria, é um departamento da defesa pessoal. Então, com esses dados, vai elucidar bem do porquê a gente tem que falar disso o tempo todo, do porquê aquela mulher ou até aquele marido. O tema é violência contra a mulher, mas existem muitas agressões de mulher para com o companheiro também, Pois é. né? Elas não se enquadram na Lei Maria da Penha, mas se enquadram no Código Penal. Então, eu vou ler aqui as estatísticas do mês de outubro, aqui da nossa região, que é a região da Macro São Paulo, né? Então, homicídios que excluem o feminicídio, que é o homicídio praticado somente contra a mulher, um na nossa região.
Feminicídio foram 5. Tentativa de homicídio, 16. E aí o dado alarmante, o primeiro deles, existem 3. A lesão corporal dolosa, que é quando o agente quer machucar a sua vítima. 1.066. Gente, a gente está falando só de outubro, tá? É isso que eu ia comentar. Calúnia, injúria ou difamação. E aí entra nos crimes, nas violências morais que a gente comentou. Calúnia, injúria e difamação. Olha quanto. 1.330. Meu Deus do céu. Né? Estupro consumado. Isso nós estamos falando de Outubro. violência contra a mulher. Exatamente. Então, os números estão aí. Então, outros crimes contra a dignidade sexual. Vou citar um, por exemplo. Nossa, você tá horrível, gorda. E aí, gente, que começa a história da violência, né? Você tá horrível, você tá gorda, eu não gostei do seu tênis. E aí, daqui a 6 meses, esse companheiro pode te matar, inclusive. E esse companheiro não necessariamente, né, Ricardo, é o marido. Isso começa até antes, não começa? No namoradinho, no noivo, né? Esse parceiro não precisa ser de convivência diária no sentido de um casamento, Não, lógico né? que não. Eu vejo, e obviamente você tem muito mais expertise do que eu, que namoricos, 14, 15 anos, os meninos já tratando desse jeito. É um negócio que me dói. Pensar que a gente está no século XXI, que nós temos meninas com 14, 15 anos não recebendo uma educação onde ela entende que, calma, você não pode me chamar desse jeito. Né? Onde nós temos uma mulher com tanta liberdade de um lado e sendo tão massacrada do outro. A gente continua com a história de que se o menino tem 3 namoradas, puta, ele é esperto, hein? Ele é o cara bom. Se a menina desiste dele, ele sai difamando. Porque como assim você vai ter outro cara na sua vida? E a famosa história que eu escuto muito, que é assim: ah, mas se você me ama, você tem que dar para mim. Né? Trabalhar com isso em relação às meninas, principalmente, é um negócio complicado. E entra nisso que você falou dos estupros consumados, que eu imagino, e você, por favor, me ajuda, que é considerado estupro com essa violência a chegar num processo, né? Onde ela chega para fazer uma denúncia. Mas o estupro vem muito antes disso. Qualquer ato onde uma mulher não está apta ou não está em condições, ou até o não querer, é um ato de violência. Sim. Né? Não é uma coisa bacana. Sim, por isso que há pouco tempo se incluiu na legislação o crime de assédio. Né? Então, porque o estupro ele é bem divergente depois desse advento, né, de que momento que é o estupro, que não é. Mas o assédio é você colocar a mão numa parte íntima sem autorização, enfim. Então, e o que você falou é muito importante. Quando eu digo companheiro, é desde o namoradinho, é desde o pai, desde um tio, de um que lá na tenridade, de repente, de uma criança, acaricia ela de forma não respeitosa, ou bate nela de forma desnecessária, um beliscãozinho, que é o que você falava aqui fora do ar, aquele beliscãozinho que o tio, que o pai ou que a mãe deu, vai de repente gerar na cabeça dela isso tá tranquilo, e aí aquele namoradinho que vai te dar o dá um beliscão mais empurrão, tarde. dá um beliscãozinho fora de qualquer contexto possível e legal. E, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, porque isso, na verdade, é uma bola de neve. Todas as estatísticas de qualquer um desses crimes que a gente expôs aí começa de uma fagulha. A fogueira, o incêndio começa de uma fagulha. E aí é uma junção de fatores. Então, aí a necessidade de que todo mundo busque o saber, o que, quando e como fazer para evitar violência, porque as pessoas pensam que a defesa pessoal, a legítima defesa, é usar a violência. Isso é totalmente errado. Né? A legítima defesa e a defesa pessoal servem para você evitar a violência.
Então, eu costumo dizer que uma pessoa preparada, quando ela chega no nível de ter que colocar a mão ou reagir a uma violência, uma agressão física, ela já errou muito em diversos outros fatores que são primordiais. O primeiro, a atenção, o respeito. Uhum. Tem um limite, né? Dentro do direito tem aquele jargão que o seu direito começa onde o meu termina. Então, a pessoa tem que ter isso, né? As distâncias, e aí já falando tecnicamente, existem 3 distâncias que são distâncias seguras, distâncias de combate, né? Que a gente diz. Então, é uma gama muito grande. Então, existe, por exemplo, alguns conceitos e métodos que são mundiais em relação à defesa pessoal. E no caso do nosso método do Aprenda Defesa Pessoal, a gente precisou mudar um pouquinho isso, trazendo para a nossa cultura e sem copiar alguma coisa. Mas o primeiro deles é o ciclo ODA, né? OODA, que foi criado por Jeff Cooper, um militar americano, que diz o observar, orientar, decidir e agir em relação à defesa pessoal. E aí, dentro do nosso método, a gente interpretou isso de uma outra forma, que é o atenção, previsão, ação e reação. Então, óbvio, ninguém vai estar atento 100% do tempo. Mas no caso da violência contra a mulher, óbvio, depois de uma certa idade, que a gente até citou aqui as crianças em tenra idade, uma criança não tem como se defender, e é por isso que esses covardes falam isso. Eu posso usar termos um pouco mais rígidos Por aqui, favor, Silvia? por favor. Então, A gente nem tem como fugir disso, sim, não é é? um tema delicado e eu não vejo outra palavra Uhum. mais Esses amena para abusadores, né? definir uma pessoa dessa. Primeiro, Uhum. ele é um covarde, depois, ele é qualquer outra É. coisa, né? Então, mas assim, a criança e a adolescente e aí a mulher, ela já consegue ter atenção. Ela já consegue, poxa, aconteceu uma vez lá, eu me lembro de quando eu era mais menina. Bom, quando esse tio chegar perto de mim, eu não vou deixar. Eu não vou simplesmente ficar com medo, me esconder atrás do meu pai, da minha mãe. A mãe vai falar: não, vai lá dar um abraço no tio. Uhum. Não, eu Uhum. não vou. Eu tenho medo dele, ou eu não gosto dele, ou ele fez isso. Porque uma coisa que muita gente não faz dentro da nossa cultura é denunciar. Uhum. Por Por vergonha. medo, por vergonha ou por medo. Por exemplo, então aí tem 2 situações. No caso da mulher, muitas vezes é por vergonha, né? O medo também, aquele medo de, mas se eu denunciar vai vir atrás de mim. E aí, de novo, saiba o que fazer, como e quando. Uhum. Por exemplo, eu tô na rua, roubaram o meu celular. Poxa, passar lá 3 horas na delegacia, primeiro você nem precisa mais ir na delegacia. Você chega no seu computador ou Uhum. de Uhum. qualquer outro celular e faz esse boletim de ocorrência na hora e no momento que você quer. E aí a pessoa reclama, poxa, mas a polícia devia estar ali. Não, a polícia não sabe que ali tem um grupo roubando celular se Se você não você não denunciar. fizer, exato. Eu aprendi Essas isso. estatísticas são feitas em cima de boletins de ocorrência. Pode ter certeza que alguns crimes e algumas situações dessas que a gente citou aqui têm números triplicados. Sim. Então, a polícia não tem como. Ela só sabe que aconteceu um crime se existe um documento, que é o boletim de ocorrência. Como é que uma mãe, um pai vai saber por que aquela criança tem medo e não quer estar perto daquele tio, por exemplo? E aos tios aí não fiquem bravos comigo, tá? É só um exemplo, mas A acontece gente muito. entende, a gente entende. Então, Sim, porque a grandíssima porcentagem de abusos ocorrem dentro de casa por familiares ou vizinhos. Então, aquela história do homem do saco, cuidado senão o homem do saco vem te pegar, para um abusador chegar a entrar em contato com uma criança ou conseguir fazer qualquer coisa, gente, é muito fantasioso imaginar que isso está longe. Dos casos que eu já atendi, desculpa te cortar, Ricardo, é só para a gente estar exemplificando.
Dos casos que eu já tive contato na minha vida, onde ocorreram abusos e foram situações, tipo, um deles o cara estava passando a noite, mas o menino já vinha de uma situação de abandono muito grande. Eram 11 horas da noite, ele estava sozinho na rua. Cadê a família? Então, quando você diz, não, porque andar na rua é perigoso, olha, lógico, a gente está falando de defesa pessoal, é óbvio que a gente tem que estar atento, como o Ricardo está colocando várias vezes. Mas a gente tem que ficar muito atento e começar a aceitar o fato que dói é que a grande porcentagem dos casos de abuso se dão dentro de casa por familiares, no máximo por vizinho. Isso dói, eu sei. É pesado, é complicado a gente escutar isso, mas essa é a situação real quando uma outra mulher, que é mãe, vó, tia, faz assim: "Você tá louca? Para com isso, para de inventar história. Imagina, fica quieta." Ou então fica quieta que é seu tio. A gente vai morrer de vergonha de falar. Não vou me indispor com a família. É nisso que entra, e a gente não está fugindo do tema, eu juro, né? Essa questão da gente reforçar esse papel feminino. Eu acho que é importantíssimo isso que você está trazendo para a gente hoje. A defesa pessoal vem de algo muito mais profundo. Deu, eu tenho certeza de quem está escutando a gente hoje está dizendo assim: nossa, eu passei por isso, eu não tinha me dado conta. Essa tomada de consciência, né? Entender que eu, em primeiro lugar, preciso tomar consciência de que talvez eu tenha sido abusada, agredida, como você coloca, e eu posso aprender a me defender, que é o que você está trazendo hoje. A gente não está só trazendo, olha, a tragédia da humanidade, mas trazendo a solução para isso, que é, olha, a tomada de decisão, de olhar para isso de uma outra maneira. Olha o que o Ricardo está trazendo para a gente, que é a grande ajuda nesses casos, não é? Na verdade é isso. A defesa pessoal ela serve para você evitar a tragédia. Uhum. Então, por isso que a gente frisa bem. Eu falo, qual é o melhor método de defesa pessoal? É você saber prevenir uma violência. Existem métodos e conceitos, como eu disse, é uma ciência. Então, existem técnicas para isso. E advém de artes marciais milenares e de estudos já como que eu digo? De multifuncional, né? De Uhum. médicos, de psiquiatras, de psicólogos, de fisioterapeutas, pessoal da educação física, né? Multidisciplinar. Então, tem muitas formas. Por exemplo, chegou aluno lá, mas eu não gosto de violência, eu não quero aprender a machucar ninguém. Não, você não vai aprender a machucar ninguém, você vai aprender a não se machucar. Isso é Só que nós fundamental. temos uma cultura, principalmente aqui no nosso país, e aí não é uma crítica ao país, porque a gente vê às vezes na TV os especialistas em segurança, né, que existem muitos, de ar-condicionado, como dizem alguns amigos meus, né, que nunca brigou nem no videogame ou nunca sentou a bunda numa viatura para patrulhar, nunca algemou ninguém, nunca ali esteve de frente a frente com uma pessoa violenta, ele só teve aquilo na teoria. E eles falam, nunca reaja, jamais reaja. Sim, sim. Então tá o cara lá todo engravatado, todo postura, e falando isso, uma criança, uma Uhum. adolescente ou uma mulher, ela vai já frágil mentalmente, Uhum. né? Ela vai ter aquilo como pacífico. É. E aí o que acontece? O criminoso, o violento, o agressor, o abusador, ele vai se sentir no direito de fazer, porque as pessoas são orientadas a nunca reagir. Você não precisa reagir. Lembra que eu falei? Olha a ordem: atenção, previsão, ação e reação. Então, você pode tomar uma ação de sair dali. Ah, vem cá que eu vou te dar um abraço, e é aquele tio, aquele primo, aquele vô, aquele pai que você sabe que dá um abraço, mas que não está colocando a mão em algum lugar que é permitido, né? Para as crianças aí, não pode colocar a mão nos seus genitais, não pode Não. colocar a mão na tua boca, não pode. E como, mas eu não tenho força, ele é grandão. Para! Uhum. Eu não gosto, não pode.
tem um reforço que eu acho que é dos pais, né? Muito. Assim, eu te coloco um exemplo meu. Eu tenho uma filha e eu acho que a gente, quando ela nasceu, ficaram os dois olhando desesperados, dizendo assim, cara, é uma menina. Não que os meninos não sofram esse tipo de problema, mas a gente olhou e falou assim, a gente não pode largar no mundo, né? Então, um acordo que nós sempre tivemos dentro de casa é assim, se alguma coisa você achar que é suspeita, que não é bacana, essa coisa de tio vem, coloca a mão. Primeiro você grita. Grita, 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 que nem uma louca. Não tenha vergonha. Eu vou aparecer de algum lado. Porque na minha cabeça fica uma coisa assim: ela precisa entender que ela tem alguém por trás dela. Ela vai poder gritar ou reclamar e ela vai ser escutada. Eu acho que isso é fundamental. Tá certo? Absolutamente, sempre tem. Não é? Né? As pessoas, e aí vamos já para a fase adulta, né? As pessoas têm medo porque elas acham, poxa, a justiça não funciona, a polícia não vai estar ali. Não, não vai. Não vai. Em lugar nenhum do mundo. É o Uhum. que eu costumo dizer. Não é inviável para qualquer estado, para qualquer nação, dar um policial 24 horas por dia para qualquer um, principalmente num país populoso como o nosso. Exatamente. Só que aí, sim, a justiça funciona, né? Aquela velha frase que ela tarda, mas ela não falha, ela funciona, mas ela só funciona quando ela sabe do que está acontecendo. Sim, o teu papai e a tua mamãe vão tomar uma providência. Sim, o teu vizinho. Inclusive, existe uma lei agora em condomínios que o síndico de qualquer condomínio, quando toma conhecimento de situação de violência doméstica, e não só contra a mulher, qualquer violência doméstica, ele é obrigado a denunciar. E os Uhum. vizinhos não são obrigados, mas é aquela. Se eu posso fazer alguma coisa, por que não fazer? E o É. fazer alguma coisa não precisa ser você se envolver no conflito. Até porque nunca é bom você se envolver num conflito de um terceiro se você não tem a atribuição legal para fazer aquilo, né? Ou se você não sabe exatamente o que você vai fazer. Então, o simples fato de você ouvir aquele barulho, uma discussão mais acalorada no teu vizinho da frente ou de cima, 190. Não precisa se identificar. Ah, mas é 181. Diz que denúncia. Ninguém vai te perguntar teu nome, ninguém vai te perguntar teu endereço, nada. Vão te perguntar sobre os fatos. Ninguém lá quer saber quem é você. Eles querem saber o que está acontecendo para que eles possam chegar o mais rápido possível e ajudar aquela pessoa, Que bom. né? Então, funciona assim. Tem gente te protegendo. E a gente precisa começar a acreditar, E outra, né? uma coisa que eu falo às vezes para os meus alunos, e muita gente não sabe, a legislação brasileira diz na Constituição que o Estado tem a obrigação de dar segurança a todo mundo através das Forças Armadas e das polícias, mas que cada cidadão tem o dever de zelar pela sua segurança e daqueles pelas quais você tem a guarda. É responsável pela guarda. Então, o pai sim tem obrigação, a mãe, de estar perto e de zelar pela segurança da sua família, dos seus filhos, né? Então, o que é para uma criança a primeira linha de defesa? É a mãe e é o pai. É. Se aquele abusador, eu não vou usar mais o termo tio para os tios não ficarem bravos comigo, vamos ali naquele quarto, mais É. afastado. Não, não vou. Grita. Olha, não põe a mão. Olha, eu Se não te incomoda, gosto. não é bom. Exatamente. Se te Simples. incomoda, não é bom. E aí, a mesma situação em relação à defesa pessoal. A mulher com o seu companheiro. Uhum. Poxa, que tênis horrível, você tá gorda. Quem te deu o direito de falar desse jeito comigo? Uma Exato. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já começa a botar o limite. Por Uhum. quê? Porque o agressor, seja ele qual for, um agressor, um criminoso, ele precisa acreditar que ele vai se dar mal. Ele precisa acreditar que ele vai se dar mal. E muitas vezes você não precisa agir violentamente para mostrar para ele que ele vai se dar mal. Existem um sem número de recursos. Posicionamento do seu corpo, a sua entonação de voz, a forma com que você está olhando para ele, a forma com que você fala.
Porque uma coisa é você falar, ai, pelo amor de Deus, não me bate, não sei o quê, eu vou me cuidar, vou comprar um tênis diferente. Não. Eu gostei desse, vou continuar usando. Não fale mais assim porque eu não gostei, não lhe dou o direito de falar mais assim. Sim. Você está praticando a forma mais pura e limpa de defesa pessoal em relação ao agressor. Ele vai pensar duas vezes. Porque, como eu disse, qualquer agressor, primeiro de tudo, ele é um covarde. Uhum. E se ele é um covarde, ele tem medo. E se você mostra para ele que você não está com medo dele, e para isso você não precisa ser violento, Não. ele vai também sentir, porque o que somos todos seres humanos, o que um sente, o outro também tem a Uhum. capacidade de sentir. Uhum. E existem alguns fenômenos no corpo humano em relação de estresse e de quando você é pego de surpresa em alguma situação que não está programada, vamos dizer assim, que são o luta, foge, o congela e o desfalece, né? Todo mundo passa por isso. Sim. Em qual ordem, não, mas o agressor sente também quando você se impôs. Ele tem medo. O criminoso tem medo. Quando da criação do Sim. Aprenda a Defesa Pessoal, nós fizemos vários laboratórios, inclusive dentro de cadeias e tudo mais, para entender. Quando eles usam o termo, tem que ter a sorte. Ele tentou a sorte porque ele não sabe quem está do outro lado. É. E muitas vezes eles fazem mal à vítima, matam a vítima porque eles estão com medo. Uhum. Ou drogado, estão fora Exatamente, de, né? exatamente. Agora, o agressor, a mesma coisa. O agressor doméstico, o agressor de mulheres, ele acha que a vítima tem sempre medo, ele subjuga, ele se acha superior. Aí você pode me dizer melhor, por um distúrbio psicológico, dele às vezes não se aceitar ou se sentir inferior, mas ali ele tem uma mulher que é uma figura que também nos foi passada na nossa cultura, que é o sexo frágil, de Exato. frágil não tem nada. Exato. E ele se vale disso. Então, quando ela se impõe, numa entonação de voz, ela já Uhum. está ali, sem inconscientemente, evitando uma coisa maior que pode acontecer depois de 2 ou 3 dias, um homicídio, ou ela ser espancada e se machucar muito. Então, não é difícil praticar a defesa pessoal. Mais ou menos. Não, eu entendo. É que eu tenho um outro lado que eu coloco. É que tem uma questão que mandaram pra gente aqui, bem interessante, que eu quero dar uma lidinha depois. Mas só se a gente deixar isso aqui, vai longe, né? Eu entendo, não é difícil, mas eu sempre levo em consideração que esta mulher que recebe esse tipo de agressão verbal, ela já recebeu de uma vida inteira. Sabe? O ser mulher na nossa sociedade é algo que é sempre posto como a figura frágil, o fica quieta que é melhor. Você tem que casar, você tem que ter um namorado na época certa, assim, uma certa idade. Você não tem namorado? Vai estudar para quê? Você vai casar? Ainda hoje a gente escuta muito disso. Ainda hoje tem essa certeza de que se eu não tiver alguém na minha vida, meu Deus do céu, como é que vai ficar? Né? Então eu não posso eu tenho que me submeter porque ai, é desse jeito mesmo. Enfim, Mas né? é isso, mas assim, eu costumo dizer, Silvia, que somos seres mutantes. Sem A dúvida. cada instante nós somos pessoas diferentes. Então, conceitos desses que você trouxe, sim, são fatores. Mas por que não você mudar? Sem dúvida. Enquanto você está vivo, você pode mudar. É. Então, busque profissionais qualificados. Uhum. Se você, como eu disse, o portal da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e de vários outros estados é aberto. Se você entrar no site da Polícia Civil, buscar lá a Delegacia de Defesa da Mulher, tem dicas. Tem cursos gratuitos que as delegacias fazem, né? Porque hoje as delegacias de defesa da mulher são delegacias especializadas. Pois é. Então existem lá policiais especializados em violência contra a mulher e violência doméstica, né? O pioneiro disso foi a Polícia Civil de Minas Gerais e agora São Paulo já está bem avançado, está bem na frente disso. Óbvio que problemas existem, mas tá, procure, existem abrigos,
que ninguém sabe onde é, muitas vezes nem a equipe da delegacia sabe onde é o abrigo, existem profissionais responsáveis que acolhem essas pessoas, essas mulheres, as crianças, né? Então, não precisa muito para você aprender a se defender, mas aí é o que eu falo. Então, por que que existe o Aprenda Defesa Pessoal? Por que que existem professores de defesa pessoal? Porque existem técnicas para você fazer Sim, isso, sim. né? Então, daí um pouco da pergunta que você me fez lá no começo, como que chegou nisso? Como que o Ricardo chegou Essa nisso, pequena história. né? Eu só vou ler uma coisinha rapidinho que mandaram. Foi um comentário aqui. Mesmo sendo homem, meus pais sempre nos ensinaram para tomar cuidado com brincadeiras e carinhos, onde as pessoas possam querer tocar em partes íntimas ou fazer um comentário sobre. E também como a posicionar diante de qualquer tipo de violência física ou moral. É que eu achei essa declaração tão bonitinha, porque essa coisa, mesmo sendo homem, ou seja, meus pais me respeitaram e me viram como um ser que precisava de educação. Eu preciso educar este homem para mais tarde ele não agredir esta mulher, né? Perfeito. Eu achei bárbaro e eu queria só ler por conta Não, disso. perfeito. Mas ele me Parabéns deu aí. 500 outras perguntas aqui. Eu Sim, pode posso fazer. A fazer gente uma? vai, a gente vai respondendo. Se a gente souber. Eu acho que essa é bem interessante. Oh, você sabe todas, com certeza. A partir de qual idade é indicado aprender técnicas de defesa pessoal? Então, assim, existe uma orientação, né, a partir de 16 anos, Uhum. né? Por conta, para quê? Para treinar a defesa pessoal, né, de uma forma bem ampla. Eu já não respeito essa orientação. Por quê? Porque eu penso o seguinte: eu dou aula de judô, por exemplo, para crianças a partir de 5 anos. E as minhas meninas todas sabem, e os meninos também, porque existem abusos contra meninos também, Oh, se como existe, gente. o nosso amigo aí colocou, aí já não é violência contra a mulher, aí está dentro enquadrado na violência doméstica, né? Uhum. Esses tipos de abusos e violências em relação ao sexo masculino. Mas as minhas meninas todas, uma vez por mês, elas têm aulas de onde pode pôr a mão, onde não pode, o que você faz para, eu não gosto, de como falar, de como manter a distância. Então, é óbvio, essas estão sob a minha tutela, enquanto estão na minha aula. Então, eu tenho a autorização dos pais. O que que acontece? Por exemplo, eu quero ir lá treinar um método Aprenda a Defesa Pessoal. Quero ir com meu filho que tem 8, 9, 10 anos. Se ele tiver acompanhado pelo responsável, pode. Só que aí o que que vai mudar? Muda todo o contexto, né? Eu estou aprendendo a lidar com adolescentes e crianças dentro das nossas aulas. Porque nós temos já um grupo de crianças e adolescentes. Então, uma idade que eu acho legal é dos 5 aos 12 anos, coloque seu filho para praticar uma arte marcial. O judô, o aikido, o karatê, o jiu-jitsu, qualquer uma que você quiser. Não existe a melhor, não existe a pior, existe a situação. E o que você tem de ferramenta para aquela situação, né? A criança vai pegar ali o quê? Bases. Por quê? Porque na maioria dos casos, quando você vai procurar uma academia de arte marcial, ela é focada ou como prática física ou como prática esportiva. Isso é um erro que Era os, onde eu ia isso entrar é com um erro você. que os professores e mestres e tudo mais, eles acabam deixaram isso acontecer, porque a Uhum. arte marcial foi criada para o combate corpo a corpo, para a defesa pessoal, né? Esse foi o intuito e o objetivo primeiro de qualquer arte marcial ou método de luta de combate corpo a corpo. Mas se deixou chegar nisso por questões financeiras, enfim, por diversas questões, né? E é um erro, tanto que agora está mudando muito isso. Professores que têm uma maior responsabilidade estão começando a estudar e a falar, como eu disse, pelo menos uma vez no mês, reúne seus alunos, crianças ou não, ou adultos, e fala: olha, isso daqui é para defesa pessoal. Inclusive, procuram especialistas em defesa pessoal, porque, assim, não é todo professor de arte marcial que é um especialista em defesa pessoal.
Como eu disse, a defesa pessoal é uma ciência que tem que ser estudada de outras formas que não só as técnicas físicas e corporais, Uhum. né? É que isso entra em cima da outra pergunta que fizeram aqui. Na minha cabeça, a defesa pessoal é saber algum tipo de luta, como um Muay Thai. Isso faz sentido? Não. Boa. Eu vou tentar explicar e, por favor, professores, colegas, eu não vou aqui tecer crítica a nenhuma arte marcial, até porque eu estou aqui por conta das artes marciais, né? Mas não por quê? Porque se hoje eu sair daqui, parar na academia da esquina ali e eu quero fazer uma aula de Muay Thai, eles vão me ensinar a socar, vão me ensinar a chutar, vão trabalhar parte física extraordinariamente, mas em determinado momento, e é aí que eu falo que os professores erram ou inverteram a ordem dos fatores, eles vão começar, pô, você não quer competir? Nós vamos ter um Uhum, campeonatinho, né? uhum. E É. aí vão começar a te ensinar a marcar ponto, porque o Muay Thai é uma arte extremamente poderosa. Ele só bate com osso grande do corpo, e de preferência na cabeça. Mas se você vai para uma competição, você não pode dar uma cotovelada com vontade no rosto do seu amiguinho. Mesmo que ele esteja com protetor, vai machucar. Então aí você começa a ter que tirar um pouco da intensidade disso, né? Então, a gente começou a falar disso e um exemplo clássico, tem até algumas imagens aí da gente ministrando aulas em escolas de karatê, de judô, em ambientes onde tinham diversos artistas marciais, grandes campeões, campeões mundiais, inclusive, treinando defesa pessoal. Por quê? Para mudar a mentalidade. Então, tudo vai da mentalidade. Óbvio que se você pega um professor de Muay Thai, que é o questionamento aí do colega, que sabe disso, que é. Porque hoje assim, tem uma leve. Aí eu vou falar do judô, porque apesar de todas essas. Você quer colocar uma imagem? Tem algumas imagens Douglas, aí você tem do as imagens aí pessoal pra gente enquanto a gente está conversando de aqui? eventos da gente dando aula Ah, isso tá lá, daí é ó. uma aula regular, essa é a nossa aluna mais antiga do Defesa Pessoal em atividade hoje, né? Tem algumas outras que foram as pioneiras e essa é a Selma, ela é a aluna mais antiga em atividade. Então aí, ó, por exemplo, isso daí é um dojo de judô, numa cidade do interior de São Paulo, onde o professor é um amigo meu, tal, e ele viu essa necessidade de treinar os professores dele em defesa pessoal, Ah, para que ele começasse a legal. fazer isso Aham. mensalmente e falar de defesa pessoal. Por quê? Porque a gente tem. Eu acho que para você ensinar uma coisa, você precisa de um tripé. Né? Se você se dispõe a ensinar uma coisa, você tem que estar apoiado nesse tripé. Que primeiro você aprende, depois você vivencia as experiências daquilo, e aí vem a crítica dos pseudo-especialistas de segurança, ele não viveu Uhum. experiência nenhuma, e depois você ensina. Porque senão fica faltando alguma coisa. Porque se eu só aprendo uma técnica, mas eu não tenho a mentalidade de combate voltada para a defesa pessoal, porque são mentalidades. Se eu estou num treino, eu vou treinar com meu amigo de uma forma. Se eu vou para uma competição, eu vou ter que ter uma outra mentalidade competitiva. E se eu estou na rua, eu tenho que ter uma outra mentalidade. Porque num treino ninguém vai me machucar de verdade, ninguém tem essa intenção, claro que acontece, não deveria, mas acontece, mas ninguém tem a intenção de me machucar de verdade. Numa competição também ninguém tem, até porque tem árbitro, tem toda uma regra. Agora na rua, ou dentro de casa, na violência Pois é, doméstica, ou pois é. naquela pessoa que dorme do teu lado todos os dias, ele quer te machucar. Ele quer te fazer o mal. Então, Tem uma essa, intenção, essas aulas né? para essa turma aí, eu achei assim, esses diversos professores, e são professores extremamente graduados nas artes, no judô, no karatê, no aikido, eu achei de uma humildade Uhum. tamanha,
de convidar a gente para falar um pouco disso. Por quê? Porque a gente se especializou nisso e aí eu já vou lá na tua primeira pergunta de por que o Ricardo chegou aqui, né? Eu comecei a fazer judô com 5 anos de idade, porque eu era um moleque que tinha o lanche tomado na escola, né? Que eu tenho um Olha amigo que fala, só. só vai para arte marcial dois tipos de garoto ou garota. O que toma o lanche dos outros, que precisa de um Uhum. pouquinho de disciplina, e o que tem o lanche tomado. Eu era o que tinha o lanche tomado. O meu pai buscou algumas artes marciais, eu vi o judô, gostei do judô, e fiquei, comecei com 5 anos de idade, estou até hoje. Que Né? gostoso. Apesar de todas as outras passagens aí, eu sou judoca. Nunca fui um bom competidor, nunca nada. Mas aí, a partir de quando eu comecei a entender o que era o judô, eu fui treinado por um mestre que é um dos pioneiros, trouxe o judô para a região de Mauá, aqui Uhum. no ABC, né? O professor Kaoru Okada, faço questão de falar o nome dele aqui. A gente entendia muito rápido o que era a arte marcial. Então, com 6 meses, um ano, eu já defini. Eu falei, não, eu não quero competir, eu quero treinar para aprender a Eu me quero só defender. ter meu lanche de volta. Só quero que ninguém tome mais o meu lanche sem eu ter que machucar ninguém. Sim. Aí é que tá. Então eu tive essa mentalidade desde muito cedo, por orientação do meu pai, que também era um praticante de artes marciais, né? Então, e aí lá com os meus 13 anos, eu conheci o Kung Fu, né? Que é o Wushu, que tá aí, Hum. né? Porque a luta é o Wushu. O Kung Fu quer dizer fazer bem feito, né? Isso quer dizer Kung Fu, fazer bem feito. E a luta é o Wushu. E aí existem vários estilos. O que eu treinei foi o Fei Rock Pai, que foi a primeira academia de artes marciais aqui de Santo André, que é a Academia Tai Chi. Aham. Então, aí eu comecei a treinar Kung Fu com 13 anos, treinei, e aí por conta de atividade profissional eu conheci o Kempo Havaiano, que é uma modalidade que hoje não tem mais com esse nome. Por quê? Porque ela começou a se bandear para a competição, para a parte comercial, e o mestre ainda viu e falou, não, acaba, não é isso, não é assim. Ele criou uma arte para defesa pessoal, que é uma arte bem completa, ele pegou coisas de várias artes marciais e métodos de combate corpo a corpo e criou o Kempo Havaiano. E aí eu treinei Kempo Havaiano, aí eu conheci o Aikido, fui treinar Aikido, que é extremamente eficaz, não que as outras não sejam, mas o Aikido ele é muito sutil, ele é muito, né? E ele é usado assim por grandes polícias do mundo. A nossa Polícia Federal, por exemplo, sobretudo os agentes que trabalham nos aeroportos, em portos, eles são treinados em Aikido, E você óbvio que pode me várias explicar o outras. porquê da diferença do Aikido? Porque. Então, o Aikido e o Judô, eles vêm do mesmo princípio de usar a energia do seu adversário, Isso, aí eu acho isso lindo. né? Mas o Judô, ele é um pouco mais espalhafatoso. Você, quando vai jogar Uhum. o seu adversário, o movimento é longo, Sim. todos baseados em movimentos circulares, as Aham. duas, né? Mas são movimentos longos. O Aikido são movimentos mais curtos. O Aikido não treina Hum. ataque. Você sempre se defende. A mentalidade do Aikido é de defender-se. Então você sempre em algumas situações você se deixa ser agarrado Para ou usar para esse você princípio da energia do usar esse outro, né? princípio e aí é que tá. Eu falo, artes agarradas, o judô, o jiu-jitsu, o wrestling, luta olímpica, são feitas para o pequeno ganhar do grande, Uhum. né? É Então, verdade, né? Tem o sentido. Aikido, ele é fantástico nesse sentido, porque ele te ensina primeiro a se esquivar, Uhum. antes do agressor chegar em você. E aí sim, é o que eu falo, lembra da ação antes da reação? Então a ação pode ser você percebeu ou já está no entrever, o agressor partiu para cima de você, você conseguiu se esquivar e vai criar uma janela de oportunidade de fugir dali, de se trancar num lugar seguro, enquanto você tenha tempo de pedir socorro. Isso é defesa pessoal, né? E o Aikido tem muito isso, das esquivas antes, e aí depois que chegou você faz, e aí toda a arte marcial vai ter isso,
o antes e o depois, mas o Aikido, o Judô e o Jiu-Jitsu, que são a mesma coisa. Qual a diferença do Judô para o Jiu-Jitsu? Na minha opinião, Ricardo, eu me sinto no direito de expor porque eu já estou há um tempo nessa área, a diferença é regra e a forma com que é treinado. O Jiu-Jitsu se treina de uma forma, o Judô se treina de outra, mas em relação a técnicas, a golpes, o que tem um tem na outra. Algum mais indicado para homens ou mulheres, ou isso não tem diferença? É como se fosse uma prática democrática, não importa. Não importa. O Posso mais ser indica... alto, posso ser baixo, posso Não ser tem magro, problema. gordo, mulher, homem, é Isso. democrático. O mais indicado é aprenda defesa pessoal. Ah, isso, Tá? isso daqui já está Mas na lista. o que eu costumo dizer? Por exemplo, tenho amigos que têm filhas meninas. Pô, Ricardo, o que você acha? Cara, eu vou falar de uma filha adolescente, por exemplo. Pré-adolescente, entre 13 e 16 anos. Pô, você criou uma princesa, assim como você cria um príncipe. Uhum. E aí você leva ele numa academia, ele toma um soco ou um chute na cara e quebra o nariz, quebra dente, vem com o olho roxo. Como é que essa criança vai trabalhar isso? Uhum. Né? Então, o que eu recomendo? O judô, o jiu-jitsu, o aikido. Mas, sobretudo, o que eu recomendo? Um bom profissional. Pois é. Um bom profissional. Porque se ele é bom profissional, não importa o que ele está ensinando. Mesmo que ele ensine um soco, um chute, ele sabe o momento que ele tem que ensinar. Ele tem princípios, né? Exatamente. Então, você tem que saber o momento do teu aluno. Né? Não é a qualquer custo. Uhum. Que é uma coisa que realmente traz a violência muito à tona hoje em dia. Todo mundo quer tudo a qualquer custo. Exatamente. É quando você vê crianças pequenas batendo nos pais, porque eu vejo isso. Quando eu escuto. Isso é muito comum de escutar em consultório, né? Quando você atende criança. Eu olhar para minha cara e falar assim: nossa, eu não sei o que você faz aí dentro, mas ele é outro. Como é que com você obedece, comigo não? É naquele momento que a gente fala de orientação à paz, né? Então, muitas vezes, eu chego ao ponto de trabalhar não só a orientação, isso é uma prática comum, mas eu chego a trazer, às vezes, o pai junto com a criança para terapia, para jogar ou para fazer toda a prática junto, para eu poder observar qual é a postura desse pai em relação a essa criança e depois poder olhar e dizer assim, ó, tá vendo isso daqui? Quando você diz que comigo funciona, com você não, vamos olhar para isso, aonde atinge o teu limite, aonde você começa a rever tuas questões, por que você não olha para cá? Eu preciso hoje trazer isso. Então, essa criança, imagino eu, que vai para o judô, ele precisa ter princípios que vêm de casa e que são reforçados pelo judô. Esse princípio no judô, esse princípio na escola. Hoje a gente tem muito uma coisa assim, mas a escola não dá conta? Não, a escola não tem que dar conta. A escola tem que educar. A escola vai alfabetizar o seu filho, a escola vai, obviamente, ter princípios morais, mas ela vai até um ponto. Ela não vai entrar na sua casa com isso. Então, quando eu te pergunto muito essa coisa mas essa questão da arte marcial, da defesa pessoal, e eu acho que é entrando na defesa pessoal. Eu vou para um curso de defesa pessoal, né? Eu, Silvia, vou lá e falo, Ricardo, eu quero fazer. E essa é uma fantasia que eu sempre tive, assim, putz, mas eu vou fazer? E entra nisso, que cada vez que eu ver a reportagem é assim, não reaja, fique na sua. Eu falei, então por que eu vou lá? Mas você sabe Né? como não reagir? Então, Porque uma coisa é não reagir, outra coisa é se submeter. exatamente. E aí, quando eu via essas entrevistas, eu falo assim, então eu não sei o que eu tenho que fazer no curso. E aí eu te pergunto, né? Eu vou aprender só a fazer isso que está passando lá atrás na tela, do tipo, eu tô Então, por exemplo, ali, ó, foi super bacana, porque é um grupo de judô também, de professores, é um evento de judô, um shotogeku, treinamento de verão. Uhum. Só que eu cheguei lá e fui cair na pegadinha do malandro, porque tinham crianças, eu achei que isso ia ter adulto. Então, olha lá, as crianças. Então,
você vê, de novo, a turma do judô, apesar de eu ser judoca, ali, ó, eles estavam tendo conceitos ali que eles no treino do dia a dia não têm. Aí também numa academia, um grupo de karatecas, e aí só tinha faixa marrom e preta, ou seja, os alunos mais graduados, que também tiveram a humildade de entender. Por quê? Para mudar a mentalidade. Para Exato, mudar a mentalidade e exato. entenderem conceitos do quê? Qual é a diferença entre agir e reagir? Uhum. O que eu faço para evitar o conflito? Porque eles treinam para dar soco, para chutar e para quebrar ossos. Mas você traz uma conscientização Sim, de algo que não tem sim, dentro, sim. né, dessa prática. Tem, porque tem princípios e valores a arte marcial, sobretudo a japonesa, Sim, né? Que os principais são disciplina, respeito e constância. mas isso se aplica nas academias em geral? Ou você vai, pratica, porque é o que eu vejo hoje. Eu sei, meu pai foi judoca, faixa preta, Que bacana. gracinha de pessoa hoje, né, pai? Beijo. 87 anos agora, obviamente já não. Mas ele sempre trouxe esse princípio de que o judô era algo na vida dele que permeou, que ajudou esse menino com uma situação mais vulnerável de se posicionar na vida. Então De ele não ter sempre o lanche teve. tomado. Exatamente, exatamente, né? Sempre com muito respeito. Foi um pai que ensinou a gente ter muito respeito também. Então, eu acredito que, óbvio, além do que eu já falei, da família e tudo, o judô teve essa ajuda dentro da formação É o dele, que você falou. né? A escola, as artes marciais, e aí eu vou só contradizer um pouco, né? O meu pensamento, a escola não educa, a escola Não. ensina, Uhum. né? Mas a gente colabora. Eu costumo dizer para os pais dos meus alunos da arte marcial, judô e tudo mais. Eu tô aqui para ensinar, mas eu não tô aqui para ensinar só técnica, só um jogar o outro no chão, prender o outro no chão. Isso. Eu vou colaborar dentro do conhecimento que eu vou ter de cada indivíduo que está na minha frente, porque cada um é um. Eu vou tentar colaborar. Ó, aquele menino ali é mais indisciplinado. Esse aqui não tem tanto respeito com as pessoas. Através da arte marcial ou da defesa pessoal, porque os primeiros treinos na defesa pessoal, primeiras 2 semanas, por exemplo, Silvia, vou treinar lá com o Ricardo. Vamos lá. Você vai ficar 2, 3 semanas só tendo aula teórica. Isso que eu queria Sobre entender. mentalidade, Exato. sobre várias situações para depois você começar nas aulas práticas, Tá, era né? isso que eu queria saber. Então, eu tenho uma parte teórica que vai começar a me formar para entender o que eu vou Que é aprender na prática. fundamental para um profissional que quer trabalhar com isso. E aí eu vou Ah. continuar na história. Como surgiu defesa pessoal, porque eu ainda estou no Eu fiz judô. só uma pergunta até agora. Vocês já viram tudo que desenrolou a partir dela? Então, e aí tal, desenvolvi minha vida, tal, não sei o que. Aí um belo dia, lá em 2007, uma amiga minha, judoca, da seleção brasileira de judô, multicampeã, campeã mundial, acho que 3 ou 4 vezes, me corrige, Malu, se eu estiver errado. Me ligou um dia e falou, Ricardo, preciso que você dê um curso de defesa pessoal. Eu dá você. Você não é a multicampeã? Não, você. Eu não tenho expertise, eu só sei ser campeã. Uhum. Eu tenho um grupo de mulheres do meu condomínio, de amigas, da minha empresa e tudo mais, e eu gostaria que você fizesse um curso para elas. Aí, na época eu não tinha lugar, não era o meu foco. O foco até então era para mim. Eu dava algumas dicas, sempre de uma determinada graduação para frente, sempre ajudei o meu sensei a dar aulas, né, em todas as artes marciais que eu treinei. Então, que é uma prática mesmo, o professor sempre quando ele vê que o aluno já está numa... tem estágios, né? A gente vai passando por estágios. Então, eu falei para ela, me traz aí algumas meninas aí, a gente vê, eu vou arrumar um lugar e a gente faz. Ela me apareceu lá, eu pensei, vai aparecer umas 3, 4, né? Um dojo de quase 200 metros, a gente lotou. Olha que E aí eu legal. desenvolvi algumas técnicas e tal, e aí saindo de lá, o meu sensei de judô, o professor Kaoru, foi fazer a entrega dos certificados, né? Hum. E aí quando terminou, ele virou para mim aquele jeito oriental dele e falou, ficou bonitinho, você sabe fazer isso aí, né? Aí eu, né, poxa. E aí a Malu, uma empreendedora assim de altíssimo nível, falou para mim, cara, você pode virar um negócio. E a
gente começou a conversar, ela já me entregou a marca pronta, com logo, com tudo. E eu falei, não, isso não vai virar um negócio. Isso vai virar uma mudança de cultura, na onde eu Que estiver. lindo, que lindo. É isso aí. E a partir daí, eu ganho dinheiro com isso. Eu não ganho dinheiro e ensino pessoas com isso. O dinheiro ele vem como consequência, afinal O de dinheiro é contas, você consequência. Na precisa minha vida, o dinheiro é sobreviver. Sim. consequência, né? Hoje eu estava conversando antes de vir para cá com uma profissional que me atende e eu falei, eu faço o que eu quero e o que eu escolhi fazer. Poderia ter escolhido inúmeras outras coisas, mas quando eu tive a oportunidade, quer dizer, não tive a oportunidade, por exemplo, o Aprenda a Defesa Pessoal surgiu assim de uma brincadeira no fim de semana de ensinar umas meninas. E lá tinham vítimas de violência doméstica, tinha duas que tinha uma que tinha saído do cativeiro fazia 3 dias, e cativeiro mesmo de sequestro de verdade. Então, essas voltinhas que dão, não estou tirando Não, eu entendo, não, o mérito de né? dizer, não, você sofre mais do que Mas o outro, mas. sim, então aí começou, e aí eu comecei a estudar, porque aí eu falei, meu, não é só ensinar alguns golpes e algumas técnicas, tem mais. E aí eu fui atrás da neurociência, Uhum. eu fui, enfim, né? E aí vieram os cursos, e aí você vê um outro, por exemplo, a Tricon, que é um método americano, que o Jared, que é o chefe da SWAT, está de Utah, nos Estados Unidos, desenvolveu. É um operador também, é um artista marcial graduado em. E ele desenvolveu esse método Tricon de combate com lâminas, mas o foco principal são as contramedidas antilâminas, é a defesa em relação a lâminas, que é uma coisa que hoje em dia as pessoas, quando se fala em arma de fogo, as pessoas falam, arma de fogo não, é muito mais fácil você se defender em relação a uma arma de fogo se você sabe o que fazer, pelo amor de Deus, hein, gente? Saber como, quando e o que fazer. É muito mais fácil você se desvencilhar de uma arma de fogo do que de uma lâmina. Nem todo mundo, nem todo agressor tem uma arma de fogo, mas lâmina, a violência contra a mulher, a violência doméstica, o cara abriu a gaveta, ele pode escolher qual ele quer. Uhum. Então ele desenvolveu essa técnica focada para que pessoas civis pudessem se defender contra lâminas. E aí a gente fez esse curso e tem a honra de representar esse nome Tricon aqui. E a gente está sempre se especializando e aí com várias outras coisas, né? Porque não tem fim. Então, existem alunos que perguntam: ah, professor, qual que é a melhor arte marcial para eu praticar defesa pessoal? Depende de como você treina, depende da situação do seu agressor, qual é a violência que você está sofrendo naquele momento, porque, como eu disse, se você sabe agir, você não vai precisar reagir e usar uma técnica. Se você sabe evitar ou prevenir aquela situação, você não vai precisar de uma técnica. É bom ter a técnica. Aí já vem aquele provérbio samurai. É melhor você ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra, Fantástico isso, gente, adorei. né? Dentro do mundo de arma de fogo, a gente também tem uma máxima. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Isso eu levo pra vida, tá? Então, tá aí. Isso devia ser ensinado em escola, Eu também acho, concordo né? com você. A defesa pessoal, inclusive tem alguns projetinhos aí, o Aprenda Defesa Pessoal tem uns projetinhos na região. Aqui? Primeiros socorros. É? Isso devia ser matéria escolar e não extracurricular. Sim, sim, sim. Toda escola hoje aqui tem judô, ou karatê, ou jiu-jitsu, ou né, com profissionais maravilhosos, mas é extracurricular. É. No Japão, por exemplo, as crianças aprendem judô no tatame, na prática, dentro da sala de aula. Mas a aula de educação física ela é posta como aquela aulinha que, ai, tá bom. A gente ainda tem um preconceito muito grande com isso, né? Mas eu já escutei isso, tá? Assim, precisa de educação física no infantil? Não, imagina, a sua filha e o seu filho vai ter coordenação motora, psicomotricidade. Como? Esse Qual que é a professor tá tríade ali, da né? boa saúde? Pois é. Não é? É. Alimentação, Uhum. atividade física e sono. É. Dizem os médicos que é isso. E eu acredito.
E é isso. Ó, ali aquela imagem é super bacana. Também é no mesmo dojo lá do pessoal do judô do interior, mas foi um curso que foi focado. Isso é um treinamento do Traikon, ó. Então, ali a gente está usando lâmina real, por isso que aquele capacete parecendo Venom, né, na imagem anterior. Essa a primeira turma do Traikon foi formada aqui no Brasil, ali, ó. Né, porque a gente está usando lâmina Ah, real, ali é a tá. prova final para ver quem ia ser certificado ou não, né? E eu tive a honra e talvez o azar de ter feito a minha prova final com um cirurgião. Doutor Takeshi, um abraço, doutor Takeshi, meu amigo, meu irmão. Mas é um cirurgião, então ficou meio tenso o negócio, Eu né? imagino, eu imagino. Deve Mas ter a dado gente um está trabalho aqui, a gente está legal, aqui né? contando a história. Então, Graças a é, Deus. então ali seria um curso para mulheres em relação à violência doméstica, e aí começou a aparecer marmanjo lá. Eu falei, vocês estão fazendo Ah, aqui? foi E aí esse? tinha marido, tinha irmão, tinha tio, tinha namorado, e aí a galera tava no meio lá. Então, olha como é que é. E aí, eu sou curioso, né? Então, todos os meus alunos, eu tento saber da vida pretérita deles. Eu não Uhum. vou ensinar isso para quem tem maldade no coração. É, isso é Eu não legal. ensino nem o judô, né? Para quem tem algum problema criminal, para quem tem algum histórico de violência, eu não ensino, e a defesa pessoal muito menos. Pode me pagar o que você quiser. Não vai aprender, né? Porque a ideia é ensinar pessoas do bem a não se machucarem, a evitarem que covardes tentem te machucar. Então, eu fui ver depois que dentre eles tinha maridos aí que tinham histórico de violência verbal. Olha. Bom, nada é à toa, E né? aí eu fiz contato com o Uhum. rapaz e, meu, por que você estava lá? Uhum. Para mudar a minha mentalidade, eu não quero nunca mais fazer isso. Com mulher e com ninguém, com pessoa nenhuma, Sim. né? Então, olha onde vai. É. Não é sobre golpes e técnicas, é também. É É, também. é. Mas não é isso, só isso. Então, mulheres, pais, mães, é, procurem, busquem a informação, procurem um profissional sério, porque, eu não gosto de violência. Tenho alunos que chegaram lá, professor, por conta da minha religião, não pode ter contato físico, violência física. Tá bom, mas você quer treinar? Já está há 2, 3 anos treinando. É verdade, a gente tem isso também, né? Tem Eu essa tenho um aluno de barreira. 78 anos. Oh, que Que começou com bonitinho. 73, ficava no cantinho olhando os filhos e a família do filho treinar. Aham. Era uma aula personal. Não, o senhor está fazendo o quê aí? Ah. Bora com a gente. Com 6 meses de treino, ela teve uma situação no centro de São Paulo que ela se resolveu. Ela imobilizou um vagabundo. Fantástico, né? Então, não tem. Porque ela precisou. Mas ela só imobilizou esse criminoso porque ela estava atenta, Uhum. atenção, previsão. Ela organizou o plano de ação dela e a reação dela não teve. Ela praticou todos os conceitos, os Princípios. processos da situação. Agora, eu acho que é uma coisa importante. A gente está no YouTube, o YouTube é mundial, mas vamos falar de Brasil. Óbvio, você vai, procure um bom profissional, assim, vem cá, Ricardo, né? Mas assim, nós estamos no ABC, o Ricardo é de São Paulo, a gente tem só de Brasil uma imensidão. Vamos supor uma pessoa que está no Amazonas, ou está no Acre, ou está no Rio Grande do Sul e que diz, putz, mas eu queria fazer aula com o Ricardo, né? Mas é meio difícil, agenda, uma questão geográfica. Como é que eu vou reconhecer um bom orientador, um bom professor de defesa pessoal? Tá, O que, que eu tenho que perguntar ou analisar? Entende? entendo. Tá. Eu vou dar aqui o que eu faria para procurar um professor, Uhum. um profissional assim. E eu oriento as pessoas também. Não é obrigatório, mas a Polícia Federal faz um cadastro de
professores de defesa Que pessoal. bacana. Ele só é obrigatório, por exemplo, se eu for dar aula em empresas de segurança, em alguma coisa, eu preciso ter. E aí eles exigem uma série de documentos, de checagens e tudo. Então, isso seria uma avaliação legal. Não é obrigatório, tá? Se você for na Polícia Federal em São Paulo hoje e pedir uma relação aqui em São Paulo, vai ter uns 3 ou 4. Mas existe muito mais caras sérios ensinando isso, e mulheres também. Segundo, se ele tiver um perfil no YouTube, vê quantos seguidores ele tem. Se ele tiver 10 milhões, não vá. Se ele tiver poucos, vá. Experiência própria, né? Teve uma historinha já, que quando eu comecei o negócio, eu nunca gostei de aparecer, não tenho canal no YouTube, tenho hoje um Instagram, né? Então, um rapaz lá com milhões de seguidores e não sei o quê, e um dia eu estava assistindo, que eu vi lá, né? Um aluno veio e falou, pô, professor, você viu fulano de tal e tal? Mestre. Aí já me acende o meu alerta. Costumo falar para os meus alunos, não me chamem de mestre. Não o sou, não tenho pretensão de ser e não tenho condições. Mestre, para mim, só existe um e não está entre nós. Eu não chamo o meu professor de mestre. O primeiro lá, o professor Kaoru Kada. Tem uma graduação das mais elevadas. Não, professor. Sensei. Já tá bom. E ele também não faz essa questão. Então, esse cidadão se intitulava mestre. Parará, parará. Vamos atrás, né? Eu fui assistir uma live. Só falou besteira. Só todas as dicas e técnicas que ele mostrou, a pessoa ia morrer. Ia se dar muito mal fazendo o que ele. E aí eu comecei, junto com amigos da segurança pública e tal, investigar quem era a pessoa. Resumindo, eu cheguei nessa pessoa. E aí vamos lá. O Krav Maga, que é um método de combate corpo a corpo, e daí vem algumas formas de defesa pessoal, mas ele foi criado para que os soldados israelenses se defendessem em combate corpo a corpo. Ele não tem graduação, ele não tem. Algumas escolas, quando ocidentaliza a coisa, por questões comerciais, eles acabam colocando faixas, graduações. Esse cidadão usava uma faixa vermelha e branca, que ele acho que jogou no barro, para dizer que estava usada, e se intitulava mestre de Krav Maga. Eu pensei, pô, como que um mestre ensina esse tipo de coisa aí para uma. E o Krav Maga é um negócio fantástico. Você se defende, se você precisar, você machuca o outro muito. E você não vacila com o Krav Maga. Né? E aí a gente chegou até lá. Pô, vim fazer uma aula aí de defesa pessoal. Chego, cara. Nego filmando ele, não sei o que, olha lá, não sei o que. Não. Se alguém te pegar um pedaço de pau e vir pra cima de você, é desse jeito aí. Eu saí. Ah, mas eu vou. Professor, não, fica quieto. Aluno não fala. Aluno repete o que o professor tá. E aí eu falei, menino, senta aqui. Não faz isso. Você está lidando com a integridade física das pessoas. Não é circo. É muito sério. Por isso que eu não faço questão de ter canal no YouTube. Diversos. A criadora do negócio todo me fala, vamos meter um canal no YouTube, vamos fazer aula online. Não vou. Vamos vender curso online. Não vou. Não vou. Porque quando eu te ensino, por exemplo, fazer uma imobilização ou fazer uma esquiva, eu preciso estar do teu lado. Sim. Para saber se funcionou. Se você está fazendo, porque são milímetros, é física. Arte marcial, luta, defesa pessoal falando de técnicas, é física. É a aplicação da física. Está lidando com a física, com a lei da gravidade. Então, e aí a gente descobriu. Então, por isso que eu falo, se tiver milhões de seguidores, pula. Vai para o que tem menos.
faz um videozinho por mês ali e não fala nada, ele mostra algumas coisas. Ele não dá tutorial, ele só bota o vídeo ali. Perfeito. Sabe? E aí vá, converse. Pô, mas como é que é você ter um trabalho teórico ou a gente só vai aprender técnica? Não, não é só técnica, é só porrada. Vai embora. Tchau. É aquela, Silvia, tudo depende do seu objetivo, né? Qual é o seu Sim. objetivo de buscar aquilo? Você quer aprender a dar porrada? Tudo bem, mas aí você não vai aprender a defesa pessoal. Você vai aprender combate corpo a corpo. É que o nosso objetivo Se um aluno chegar para mim e falar, professor, eu quero aprender a sair metendo a porrada. Se ele olhar para mim, eu quero. Tá bom, eu vou te ensinar. É isso que você quer? É feio machucar uma pessoa. Né? Por exemplo, para quem sabe, isso daqui é uma arma letal. Para quem sabe o que fazer. Uma caneta. Isso aqui, ó. Pode machucar uma pessoa bastante. Não, mas é feio. É. Como é que você vai conviver com isso? Os alunos de lâmina, eu falo muito quando entra no estágio lâmina, quando é o curso específico de lâmina, leva lá um pedaço de carne e vamos cortar. Então, é assim que se você precisar usar em alguém, é assim que vai ficar. E olha, esse aqui já está morto. Então, Silvia, não é fácil, dá trabalho. Eu já falei para alguns alunos, eu falei, gente, é muito mais fácil eu chegar aqui e passar 10 técnicas. As técnicas de hoje são essas. Faz aí. Corrijo, óbvio, tal, porque a gente traz da arte marcial que tudo que você fizer, você faça o seu melhor. Dê o seu melhor em tudo. Não seja melhor que ninguém. Dê o seu melhor em tudo que você está fazendo. Né? Eu trago isso sempre. Né? O Mário Sérgio Cortella, acho que fala, né? Faça o seu melhor com as condições que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Então, mas eu falo, é muito fácil eu chegar lá, hoje nós vamos fazer 5 técnicas de imobilização, de esquiva, de ataque contra paulada, faca. Tchau, valeu, gente. Nunca. Hoje o treino vai ser contra agarrão, puxão de cabelo. Já tomou um puxão de cabelo? Qual que é a sua mentalidade se alguém puxar teu cabelo? Lembra lá? Luta, Isso. foge, congela e desfalece. Nas primeiras semanas eu tento entender o que é o aluno. Qual é o primeiro que vem do aluno? Eu tento entender. Se eu não consigo entender rapidamente, eu crio alguns meios nas aulas. Tipo bomba de luz e som, atores se fazendo de marginais invadindo o treino. Ou eu dou uma de doido para a pessoa, para ver qual é. Né? E a partir daí nós vamos começar a trabalhar com aquele aluno as técnicas. Eu tô achando que a gente precisa multiplicar Ricardos. Começa a criar aprendizes de Ricardo, porque, gente, do povo que mora lá riba e abaixo, Mas a gente vai, dentro da agenda, a gente, assim, outro dia, já me ligou uma pessoa de outro estado outro dia, falou, pô, professor, mas como é que faz? Não, faz, a gente dá um jeito, a gente vai. Você quer ter aula? Não vai ter 2 vezes por semana, mas você pode ter 2 vezes no mês. Né? Mas já tem alguns aprendizes aí no forno. Já, né? Espero que eles são pessoas que estão comigo há muito tempo, né? Passou a imagem já dela aí da Selma, né? Que é uma... que tá com uma pequenininha. E já tem alguns aí que já estão comigo. Essa aí, ó. Essa é a Selma. Essa é parceira. Olha lá. Olha como o pequeno ganha do grande. Ó. Aquela ali, carinhosamente, é chamada de meio quilo. Né? É uma menina fantástica que buscou, né? A Selma aí. Então, dentro de uma aula regular, das aulas regulares, né? Porque as pessoas perguntam também, quanto tempo treina? Não tem quanto tempo treina. É que nem na arte marcial. Cheguei na faixa preta, parou? Não, chegou na faixa preta, começou. Defesa pessoal, você treina. O crime tem outra estatística. Fizeram um estudo aí, eu não sei falar agora quem é, mas depois eu mando todas as fontes. É um órgão internacional. Que todo mundo sabe que a tecnologia, se você comprar um negócio desse aqui, a hora que você chegar no caixa, ele já evoluiu. Exatamente, obsoleto praticamente, né? Isso.
Então, esse estudo, ele disse no final que o crime está evoluindo numa velocidade igual ou bem próxima à da tecnologia. Eles têm tempo, né? Lógico. A gente está trabalhando A e gente tá tal, lá a gente tem ralando, coisa né? para fazer, eles têm tempo. A gente tá fazendo podcast. Exatamente. Eles têm tempo. O agressor também tem tempo. Sim. Violência contra a mulher, violência doméstica. É tudo premeditado. Não existe crime de ocasião. Violência contra a mulher e violência doméstica. É tudo premeditado e planejado. O agressor planeja por dias, por anos. Por isso, de novo, aquela menininha, ela tem que saber onde alguém pode tocar nela, onde não pode. Pra Ela mais tem que tarde. saber falar não, gritar, pedir ajuda, contar, não importa quem seja. Aquela mulher não pode deixar o seu namoradinho dar um tapinha na sua bunda sem você sentar numa situação onde aquilo seja legítimo, vamos dizer assim. Se bem que hoje você precisa pedir, né? Vamos supor que somos namorados. Primeiro dia que nós vamos para o motel. Se eu não pedir para você e você depois sair dali e ir para uma delegacia e falar, não, ele não pediu, eu vou responder um processo. Se vai dar em alguma coisa ou não vai, isso é outra história, mas você vai responder um processo. E aí eu já acho que é um pouco demais. É um pouco demais. E aí eu entro num assunto que é importantíssimo para quem quer buscar defesa pessoal, né? A legítima defesa, cuidado com o excesso. Porque nós temos uma coisa que chama lei. Por que eu posso dar aula de defesa pessoal? Primeiro, porque a Constituição diz que o Estado tem a obrigação e cada cidadão tem o dever de zelar pela sua e a dos seus. Aí vem o Código Penal lá no seu artigo 25, acho que estou um pouco longe do direito, me atualizo só nas questões criminais aí para passar para os alunos, mas ele diz que entende-se legítima defesa quem usando moderadamente repele injusta agressão contra si ou contra o trem. E aí que está o perigo, moderadamente. Pois é. O O que é moderadamente? Por quê? Dentro de casa, a mulher, o agressor deu 2 socos na boca dela, na cozinha. Ela, conseguiu jogar ele no chão, ele bateu a cabeça e ficou ali inconsciente. Só que ela tá com tanta raiva, com tanta adrenalina no corpo dela, que ela vai abrir a gaveta, pegar um martelo de carne e vai dar na cabeça dele até explodir. Não pode. Ela excedeu, ela vai ser processada por isso e vai ser Porque condenada ele só deu por 2 isso. socos. Não importa. Não Foi importa. moderado É dele usar os perto meios dela. necessários. Que Sim. nem teve uma época que eu dava instrução de armamento e tiro. Os alunos perguntavam, quantos tiros a gente tem que dar? Depende, qual é a situação. Existe uma teoria, chama 10 segundos do homem morto. Isso foi testado no mundo todo. Então, um agressor com uma lâmina e um policial treinado com uma arma de fogo. A 7 metros. Né? Starta. O agressor parte com a lâmina, parte para cima desse policial. O policial saca a arma e começa a efetuar disparos. A média é 8, 9 disparos. O agressor chega e ainda consegue efetuar um movimento de cortar. Por quê? Porque para você usar uma arma de fogo, você precisa ter um mínimo de habilidade de conhecimento. Para você usar uma lâmina, se você pegar e fechar o olho e partir para cima de alguém, você acertar, você vai machucar. Entendi. Então, por exemplo, já houve casos de agressores com lâmina contra policiais. O cara tomou 8 tiros no garrafão, que a gente chama, na região do tórax, e não caiu. Jesus amado. Então, é usar os meios necessários. Agora, esse cara deu 2 socos, essa mulher jogou ele no chão, ou ele escorregou, mas ele ainda está segurando a perna dela. Ela não consegue sair para pedir ajuda. Ela pegar esse martelo e bater, se ele soltou, acabou. Cessou a agressão. Então, aí começa. Primeiro, você tem que identificar o que é a agressão. Porque não adianta
Você faz uma agressão verbal contra mim, eu não gostei, então tá bom, vou dar um soco no seu nariz para você não falar mais. Exatamente. Não é assim que funciona. Não. Não é assim que funciona. Né? Então, você entendeu que a gente tem que trabalhar de mentalidade numa aula de defesa pessoal? Porque na hora, qualquer ser humano, se colocar o Buda aqui, e alguém fizer uma agressão onde ele tenha que se defender fisicamente, ele vai estar tomado de uma adrenalina que ele vai querer chutar a cabeça do outro até explodir. Exato. Mas não, é cessar a injusta agressão. Acabou a agressão, não tem perigo. Existe uma escala de cores que o mesmo Jeff Cooper, que foi o que criou o ciclo Oda, vai do branco ao preto, para você identificar as situações de perigo e a escala progressiva do uso da sua força. Existe uma coisa que se chama uso progressivo da força, hoje se chama uso diferenciado, mas ele é progressivo mesmo. Né? Por que mudaram? Principalmente nas unidades policiais. Porque alguns novos recrutas entendiam que ele tinha que ir escalando, tinha que ir subindo mesmo a violência, entendeu? Então, começou a ter problema. Então, se mudou a terminologia, uso diferenciado, mas ele é uma escala. Se você me É só uma escala de ver, medida, não precisa se você escalar, me né? agride, então, você tem que acompanhar. Claro. E aí, para isso, você tem que identificar qual é a agressão. Ricardo, gente, é uma delícia, não é? Eu amei. E deixo aqui uma proposta. Por mim, eu ficava mais umas 5 horas e eu acredito que você também. Com certeza. Mas a gente tem vida lá fora. E aí eu vou jogar uma proposta para a gente dar uma continuidade nisso. Como eu já falei logo no começo, hoje o programa é gravado, não é um programa ao vivo. Então essas perguntas aqui foi do pessoal que está aqui na produção, enlouquecido, querendo saber um monte de coisa, chegou um monte de coisa a mais. Mas eu já quero jogar uma proposta da gente fazer uma defesa pessoal parte 2. Para isso acontecer, eu gostaria que você que está assistindo esse vídeo, coloque aí embaixo a tua pergunta, a tua proposta, o que você gostaria de saber, para a gente elaborar um segundo programa, trazer o Ricardo, trazer alguém junto com o Ricardo, de repente, dependendo do que vocês postarem, do que vocês quiserem. Eu acho que é um tema que a gente tem que reforçar. Eu acho que a gente tem muito mais para falar sobre isso. Esse espaço é pouco, mas já é um início. Eu espero muito que tenha despertado alguma coisa dentro de você, né? Começar a sacar que aquilo que você escuta não é tão bacana assim, que não é tão natural. A gente naturaliza muitas coisas que não são normais, que não são para serem normatizadas. Eu espero que isso tenha tocado você tanto quanto me tocou. Eu vou dizer para vocês que o Ricardo chega na minha vida num outro podcast onde ele fala assim, escuta, né? Eu trabalho com judô, defesa pessoal. Eu acho importante falar sobre isso. Eu assim, tá bom, né? E aí a gente conseguiu, nessa bagunça toda que são as nossas datas, trazer o Ricardo. E eu confesso que foi assim, uma grata surpresa, né? Já desde o dia que eu comecei a conversar com ele, que a gente faz toda a questão do roteiro. Foi uma delícia, eu não senti o tempo passar. É uma pessoa iluminada, espero que vocês tenham sentido isso também, como eu pude sentir aqui, como a gente pôde estar participando junto com ele. Então, por favor, se inscreva no canal, coloque embaixo, vamos trazer ele de volta. Eu acho que a gente precisa. Não para falar só de defesa pessoal para a agressividade das mulheres, mas os homens são agredidos. A gente precisa olhar para essas crianças. Vamos pensar sobre isso. E lógico que para terminar o dia de hoje, eu vou fazer aquela pergunta que é a assinatura, né? E depois ele vai, obviamente, se despedir de vocês e contar um pouquinho onde encontrá-lo, como é que é a história da escola dele. Mas eu preciso perguntar, Ricardo, na sua vida, pode mais ou menos tudo? Não. Por quê? Se falando em defesa pessoal, não pode mais ou menos tudo. Pode até aqui e a partir dali não pode. Mas falando da vida em si, isso vem da minha criação. As regras são bem claras. Né? As regras são bem claras. Óbvio que o equilíbrio é necessário,
Mas eu vim pensando, né? Como é que eu ia responder essa pergunta. Então, pode mais ou menos tudo? Não, tudo é muita coisa. Uhum. É que nem eu falo, nunca é muito tempo. Então, tudo é muita coisa. Então, óbvio, o livre-arbítrio. Você pode o que você quiser, desde que isso diga respeito somente a você. Mas nunca diz. Nunca. Qualquer ação sua vai reverberar. Uhum. Ou na natureza, ou de alguma forma, ou em outras pessoas. Então, eu digo que não pode mais ou menos tudo, até porque nunca faça nada mais ou menos. Dê o seu melhor. O seu melhor. Se o seu melhor for um pouquinho, foi o seu melhor. Faça o que você tem que fazer de coração, né? Não faça comercialmente, não faça... Pense antes, Uhum. muito. E foi assim que surgiu o Aprenda a Defesa Pessoal, pensando muito. Como ia ser, vai dar trabalho, como é que você vai impactar as pessoas? Né? Tem gente que fala, meu, só fala besteira. Né? Então, dentro do assunto defesa pessoal, né, nós falamos hoje de violência contra a mulher, um pouco de violência doméstica, falamos muito básico, viu, gente? Muito superficialmente. Né? Eu gostaria de ter trazido aqui alguns conceitos dentro da escalada da violência contra a mulher, acontecem diversas situações, né? Uma progressividade. A gente pode falar numa outra ocasião. Mas a defesa pessoal engloba muitos tipos de violências. Então, a gente pode fazer um podcast falando de violência no trânsito, de violência no transporte urbano, de violência em grandes lugares com grande concentração de pessoas. Enfim, é muita coisa, é muita coisa. A gente pode falar de violência quando você está assistindo televisão, Uhum. né? Sim, sim. Que tem um monte de gente te agredindo e você não está nem percebendo. É verdade. Então, eu espero ter respondido tua pergunta do Pode Sendo Mais com ou Menos Tudo. excelência. Com excelência, Eu gente. fiquei Imagina. aqui envergonhado de ter me convidado para participar do programa, Pelo amor de Deus, não mas entenda eu dessa agradeço. maneira. Pelo contrário, eu achei o máximo isso. Eu falei assim, aliás, fica, por favor, o convite para outras pessoas que se empolgarem e falarem assim, eu preciso ir lá falar sobre o meu tema, sobre o meu assunto. Pelo contrário, quando eu expus essa história, porque eu achei muito bacana. Eu falei assim, tá bom, vamos ver o que você quer. E ele queria muito. E é isso, a vida é desse jeito. Se você não se arriscar, Sim. não é? E assim, é o que eu falo, não se aventure, né? Eu fiz isso num podcast onde estava aqui a professora Rome, né? Que foi minha orientadora por algum tempo, né? Eu fui funcionário dela. Então eu me senti, por ela saber do histórico, por ela saber da minha vontade de passar o conhecimento que a gente adquiriu para frente, né? Porque a gente aprende também na arte marcial que o conhecimento que você guarda para você não serve para nada. Principalmente quando a gente fala de situações que podem salvar vidas. Exatamente. Né? Então, mas tenha propriedade no que você está fazendo. Né? Porque eu comentei hoje, quando eu estava vindo para cá com a minha esposa, ela falou, você está ansioso, tal, não sei o quê. É uma coisa que eu tento controlar dentro de mim sempre. Mas eu estava preocupado, porque, como eu te disse, contei mais ou menos uma história, existe muito enganador. Mas eu tenho E a gente certeza que eu não fui... pode, a gente tem que ter essa responsabilidade do que você vai fazer. Então, por mais que você saiba o que está fazendo, você tem que pensar no que você está fazendo, no que você está falando. Eu não sei quantas pessoas estão ouvindo isso, Exato. quem está ouvindo isso, em que situação a pessoa que está ouvindo isso está ouvindo. Então, criou essa expectativa, né? Então, assim, eu agradeço demais o espaço, né? De você, de toda a equipe aí. A gente fica aqui muito confortável, muito... A gente deu risada antes e tudo mais. Estou à disposição para voltar quando você quiser. Mas foi um prazer enorme. Para falar um pouco mais disso daí, né? Onde me encontra? Tem um Instagram, que é Aprenda Defesa Pessoal, @Aprenda Defesa Pessoal, tá lá no Instagram, aí lá tem telefone. Tá ali, ó, gente. Tá vendo, ó?
tem todos os contatos, né? Faz contato, vá fazer uma aula teste com a gente, né? Aqui no ABC a gente atende em todos os lugares, né? Com aulas personais. A nossa base fixa hoje está em Mauá, né? Mas é num bairro bem localizado de Mauá e tudo mais. Mas não, eu sou de Santo André, eu vou até você, eu te atendo na tua casa, no teu condomínio, na academia que você treina. Vamos nos preparar. Não importa onde, num parque, em qualquer lugar que tiver 2x2, a gente consegue treinar defesa pessoal. Tá certo. Tá bom? Obrigado, gente. Gente, e eu agradeço. E eu gostaria muito que vocês, se puderem ter a oportunidade de entrar em contato, porque a energia desse cara é uma coisa linda. Hoje eu entrei com um convidado e estou saindo com um amigo, né? Que vai voltar aqui maiores vezes para a gente estar conversando. Agradeço a vocês por mais uma oportunidade de estarem aqui comigo, de eu estar aqui podendo trazer alguma coisa, espero eu, porque de boa vontade eu venho, de verdade, sempre pensando, né, no melhor para quem está do outro lado da tela. É isso. Desejo um 2025 maravilhoso para vocês. Esse é o primeiro programa de 2025 e espero que venham muitos, com muitos temas tão gostosos quanto esse. Um beijo enorme para todos vocês. Obrigada. Ricardo, muitíssimo obrigada. Obrigado. Gente, de verdade. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a monaural recording.